em Ação, este é o nome. Nosso primeiro episódio do podcast Deus em Ação. E neste primeiro episódio eu quero te convidar desde já para estar participando conosco através dos nossos chats. No episódio que tem como título A Ação de Deus em Nosso Cotidiano. Eu estou aqui juntamente com o pastor Marco Antônio. Olá, boa tarde, pastor Marco Antônio. Com a nossa querida doutora Deise, né? Tudo a bem? Minha filha. E é com um prazer imenso de poder estar levando até você um conteúdo de qualidade, onde nós estaremos discorrendo acerca da ação de Deus no nosso dia a dia, né? A ação de Deus nas nossas vidas de maneira financeira, na vida sentimental, na proteção da criança, né? Minha mãe dizia que Deus protege muitos bêbados, né? Eu acho que ele não só protege os bêbados, mas protege também aqueles que são sóbrios, né? Principalmente os sóbrios. E por que protege mais os bêbados? Eu não estou discordando com ela, mas eu vejo que eles precisam de maiores cuidados, né? Do que os que estão sóbrios, né, pastor Marco? Pois é. Tem que haver um reforço grande, porque não é brincadeira não, né? Bom dia, doutora Deise. Bom dia não, boa tarde, boa tarde, né? às 3 horas da tarde. O fato de a gente não ter almoçado ainda não quer dizer que já bom dia. Não, é boa tarde já. Boa tarde. E fica à vontade aí para... Prazer estar aqui com vocês. Vivendo essa nova experiência, acredito que vai ser uma bênção para muitas pessoas. Esse podcast acho que veio para dar uma inovada ainda, não somente na nossa vida que está participando, mas na vida também das pessoas que estão nos assistindo, que a gente vai poder compartilhar, trocar ideias aqui, receber convidados e discorrer de muitos outros temas que vai ser bem legal. Então fiquem aqui com a gente nesse dia de hoje, nessa tarde, é 1 horinha e que vai passar e vai ser 1 horinha bem legal e passa agradável. Rápido, né? Passa Olha, e eu rápido. quero convidar você também a estar participando através do nosso chat aí. Você está aí na tela, está passando aí os nossos canais, né? No qual você pode acessar e dar aí a sua opinião. Inclusive, eu gostaria de chamar a sua atenção, você que tem um testemunho, né? Um testemunho de vida, a ação de Deus na sua vida, como Deus te alcançou de alguma maneira, ou mesmo que você não é do meio evangélico, do meio gospel ou cristão, mas eu acredito que Deus é um único Deus, né? Ele é um único Deus, não existe dois deuses. Você pode nos escrever através do chat, dar aí seu testemunho. Nós teremos um imenso prazer em trazer a sua história até este podcast aqui. E mais do que isso, nesse decorrer de programas, né, de podcasts, no qual hoje é o primeiro, né? Estaremos discorrendo acerca talvez do seu testemunho, né? Como que foi o agir de Deus, né? Qual foi a ação de Deus, a dinâmica de Deus nesse seu testemunho. Então, não se limite, pode comentar, trazer o seu testemunho para nós, que a gente vai aqui destrinchar, não é verdade, pastor? É isso aí. O nosso podcast tem a intenção dele é trazer a verdade à luz da Bíblia, né? É tirar as dúvidas, porque hoje nós podemos ver que o Evangelho tem duas vertentes, né? Cada um segue de um jeito, o jeito que quer, não é verdade? Duas ou mais, mas nós queremos trazer para você o que é a Bíblia, o que é a Palavra de Deus, tirar as dúvidas de todos que têm dúvidas, né? Trazer a verdade. Mata, né? A dúvida tem sido um tremendo muro entre as pessoas e Deus, né? Uhum. E a palavra de Deus diz que Deus não opera na dúvida. Ao contrário, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ainda que você não as veja, você tem a certeza, ou seja, é inteireza de fé. Deus opera na minha e na tua fé. Deus opera na minha e na tua fé. Olha que interessante essa história. Numa cidadezinha muito pequena, no interior do Nordeste,
O pastor naquela noite, ele estava pregando a respeito de que nós não somos, né? Nós não somos. Eu já começo a rir porque é um testemunho maravilhoso, mas ao mesmo tempo é cômico, né? Porque essa é a nossa realidade. A vida é cômica muitas vezes. Ele pregava a respeito da presença de Deus em nossas vidas, enquanto nós estamos no mundo, mas que nós não somos do mundo. Nós não somos seres do mundo. Nós somos pessoas criados à imagem e à semelhança de Deus e fomos postos para viver no mundo, mas nós não somos do mundo. E naquela noite esse pastor, ele enfatizou muito isso. Acho que está no Evangelho de João, no capítulo 17, acho que verso 16, onde o Senhor Jesus Cristo ora pelos seus discípulos e ora pelo povo, né? E ele fala, vocês não são do mundo. Ele deixou bem claro aquela noite. E aquela noite foi um culto maravilhoso. E aquela senhorinha pequenininha, franzina, magrinha, ela tinha que atravessar, saindo da igreja para chegar até a sua residência, ela tinha que atravessar praticamente toda a cidade. Cidade com precária, com luz precária e tudo mais. E ela cruzava bem do lado de um cemitério. Tinha uma estrada bem do lado do cemitério onde ela cruzava. E o culto terminou tarde aquele dia. E ela vinha com aquele negócio na cabeça, pregação do pastor, nós não somos desse mundo, e veio. Só que, às vezes, as coisas acontecem de uma maneira que a gente é inesperado. Eu dou risada porque é uma história bacana, é uma história muito bacana. Essa mulher, ela quando passava pela essa rua escura, você vai deixar eu contar. Você precisa deixar eu contar. Essa eu quero contar. Eu acho que eu já ouvi essa história. Já ouviu, já, né? Ouvi essa história. Já ouviu. Já ouvi. Dois marginais a atacaram ali. Dois marginais atacaram. E um pegou pelo pescoço, deu uma gravata, e o outro tentava pegar as coisas dela, e ela, não moço, me solta. E naquilo veio aquela pregação do pastor na cabeça dela. Ela falou, não moço, me solta. Eu não sou desse mundo. Parece uma bobeira, mas é a ação de Deus na vida de uma pessoa. Deus preparou ela durante aquele culto para ela poder... E aí os marginais, assim, espera um pouquinho, eu não sou desse mundo, uma mulher franzininha, com aquela baita saiona. Imagina. Né? Com os pelos do sovaco tudo aparecendo aqui, assim, né? Bem crente mesmo. E ela, não moço, me solta, que eu não sou desse mundo. Aí os dois parou, um olhou pro outro, olhou o cemitério ali, aquela senhorinha falando que não era daquele mundo, só pode ser uma penada. Diz que os dois estão correndo até hoje. Então, quer dizer, é a ação de Deus no cotidiano das pessoas. É a ação de Deus operando sinais, prodígios e maravilhas no dia a dia. Não é verdade? A minha filha Daisy, ela tem 3 filhos homens e uma menina. E os 3 são o dia inteiro, né, filha? O dia inteiro. O dia inteirinho eles são agitados. Eles são vivos, né? Eles brincam o tempo todo brincando, correndo, pulando. É uma coisa, cantando, tudo. Correndo riscos. Todo o tempo. Sobe em cima de mesa, desce em cima de mesa, arrasta a cadeira para abrir a geladeira, para abrir o congelador. Eles são assim, vivos, né? Como que ela bem falou. Eles são vivos. E só que essa vivacidade que tem no ser humano, não só na criança, no caso, eu estou exemplificando esses meus netos, traz perigo. Traz muito risco, né? Traz muito risco. Então eu vejo que a ação de Deus no cotidiano dessas pessoas, a ação de Deus no dia a dia das nossas crianças, né? Ela é muito importante, invisível, mas bem presente. Eu vejo que Deus, ele é extraordinário, sabe? Ele é... Eu acho que não existe palavras que a gente consiga descrever quem é Deus de fato e verdade quando Ele age nas nossas vidas, sabe? No agir dele no nosso dia a dia.
eu vou contar agora uma situação que aconteceu comigo, entre tantas outras que aconteceram comigo. Por muitas vezes a gente está falando aqui sobre o cuidado de Deus com as crianças, tudo, mas Deus ele tem uma maneira de mostrar que está conosco, que nos guarda, que nos protege, respondendo talvez uma oração que a gente faz de uma maneira tão sutil, às vezes, sabe, no nosso dia a dia, que se você, por muitas vezes, pode passar despercebido aos nossos olhos, né? Teve uma situação que eu estava voltando do trabalho e ali na estação, né, de São Caetano mesmo aqui, eu estava com fone de ouvido na orelha. E ali eu atravessei, tem algumas plataformas ali, né, da estação, que são diversas linhas ali. E eu estava atravessando uma porque a minha linha era na última plataforma. Então eu atravessei a primeira, a segunda, e aí com fone de ouvido alto, eu fui para atravessar a terceira, para ir para a minha plataforma. Mas eu não percebi, eu não vi. O ônibus veio, ele estava vindo já rápido para encostar no meio-fio ali da calçada aonde eu estava. E foi ali, foi a ação de Deus, e eu assim, na hora eu parei, tinha uma barraquinha de pipoca que o tiozinho ficava vendendo pipoca ali. Ele parou também na hora, porque eu senti como se fosse um vento que me puxou para trás. Sabe? Como se uma sensação de que algo me puxou para trás. Porque eu tava colocando o meu pé quando ele passou pelo meio-fio. E eu voltei para trás, me desequilibrei. Eu ainda até torci o meu pé. Olha só. Ainda até torci o meu pé. Graças a Deus pela torção, né? Que foi a única coisa que aconteceu. E aí na hora ainda o tiozinho da pipoca falou assim: minha filha, você ia ser atropelada pelo ônibus. E eu ia ser atropelada pelo ônibus se não fosse a ação de Deus ali na minha vida naquele momento. Então eu vejo que tem diversas formas que Deus age durante o nosso dia, que mostra nitidamente o cuidado dele com as nossas vidas. A palavra de Deus lá em Mateus 28:20 fala que Jesus, ele deixa bem claro que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida até o fim dos tempos. E eu creio que ele está conosco todos os dias, no bêbado, na criança, no velho, no idoso, na tiazinha. Tá atravessando a cidade. Na tiazinha que tá atravessando a cidade. Ele usa, assim, de maneira sobrenatural por muitas vezes, e também a maioria das vezes de uma maneira tão sutil e simples, de nos socorrer, de nos ajudar, de nos cuidar, proteger, entre outras coisas, de nos responder. Quantas foram as vezes, acredito que aconteceram isso com vocês, que vocês fizeram uma oração? Eu tenho uma experiência também muito bonita. Sim. Maravilhosa. Inclusive eu preguei isso domingo. Eu falei pro povo assim, eu falei, olha, você não é um ser humano tendo uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana momentaneamente, por breve momento. E eu tive uma experiência assim, Daisy, eu tive uma experiência assim quando eu trabalhava lá na Aricanduva, né? Depois de São Mateus ali, uma região bem assim, aquela regiãozinha de noite é bem perigoso ali. Sim. E eu estava saindo do trabalho, naquela época tinha passe de ônibus, né? Tinha vale-refeição e o pagamento era feito ou no dinheiro ou no cheque, né? Nossa, cheque, vale, eu não era nem nascido. Faz tempo. Só falar. Imagina você. Faz tempo, hein? Então faz tempo, né? Faz tempo mesmo. Então, e você acredita que tava eu e outra pessoa, a gente com todo o pagamento dentro da bolsa. E a gente foi pegar o ônibus para ir para São Mateus. Eu morava em Santo André na época, para ir para Santo André. Pegar o trolleybus e ir para Santo André. E eu indo para o ponto, eu e essa pessoa, e eu percebi. Uma pessoa vindo na nossa direção, um menino, assim, uns 16, 17 anos. E eu falei para a pessoa, começa a orar, porque ele vai nos assaltar. Mas, pastor, Daisy, não deu outra. A gente começou a se aproximar, a gente começou a orar em espírito. Então, às vezes, a pessoa pensa que tem que falar, né? Uhum. Só que em pensamento você ora também. Sim. E a gente começou a orar. Quando a gente chegou perto daquele
daquele rapaz, que eu falei, agora não dá para sair correndo para trás. Então, na hora que a gente se aproximou dele, ele perguntou para mim, ô tio, você não tem um passe aí para me arrumar? E olha o detalhe, eu não podia mentir. Eu, como cristão, não podia mentir, porque senão a oração que a gente estava fazendo na hora não ia ter feito. Ia perder toda a validade. Ia perder a validade. Sim. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, até tenho, mas se eu te der, vai fazer falta para mim vir amanhã trabalhar. E nisso, eu olhei para ele e comecei a puxar a pessoa que estava comigo. Ele travou, simplesmente ele travou, pastor. Ele travou, e eu puxando a pessoa, comecei a sair. Aí saiu outro cara que estava numa praça, atrás da árvore, e ele falou assim, ei, você não vai assaltar os caras, não? Bem que ele queria. Só que ele travou. Ele travou. Aí corremos para uma rua, à esquerda ali, pela nossa sorte tinha um táxi parado, o cara não estava nem trabalhando, a gente entrou no táxi, o cara levou um susto. Falei, tira a gente daqui, pelo amor de Deus, e leva a gente para a estação do Carrão e tira a gente daqui. E foi um livramento. Muito grande. Né? E é uma experiência, uma ação de Deus. A importância de a gente estar sempre orando, né? Olha que interessante também, você falando sobre ação de Deus. A ação de Deus, ela é não vista, vamos dizer assim. Ela é um invisível, né? Mas a gente percebe depois que ocorreu a ação de Deus. A gente não percebe ela antes. A gente pode ser sobreavisado, né? Mas a gente não percebe ela antes. A gente percebe depois que ela ocorreu. Depois que ela ocorreu. Quantos livramentos a gente pode contar hoje, porque nós passamos por eles. Sim. Por eles. Exatamente. De uma ação de Deus tão assim. A Bíblia diz, por exemplo, no sono. A gente está dormindo no sono, você não sabe o que acontece. Você vê, mas o guarda de Israel, aquele que não dorme, que não cochila, aquele que não dormita, ele introduziu o sono na vida do ser humano, mas ele mesmo não dorme. Exatamente. E por que ele introduziu o sono na vida do homem? Isso é uma boa pergunta, poxa. É uma ação de Deus, o sono é uma ação de Deus. Veja quando o homem ele está completamente longe, e agora eu quero falar para você que nos ouve aí, um homem quando ele está completamente longe da fé, afastado da fé, não essa fé natural, mas a fé sobrenatural, a fé que nos faz encontrar com Deus, ele perde o sono. A primeira coisa que acontece com ele perde o sono, porque ele acha que o dia não é suficiente para ele fazer todas as coisas que ele precisa fazer. Porque ele está completamente afastado da fé. Então, quando a Bíblia diz que o sono é dos justos, de fato, de verdade, é uma ação de Deus. O sono é dos justos. É uma ação de Deus ali. Deus operando na nossa vida, Deus operando enquanto nós dormimos. Acho que Salmo 127, a Bíblia diz que o Senhor Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Você vê que é a ação de Deus. Por falar nisso, pastor, fala um pouco da sua igreja, a época de Cristo. Como é que está? Onde que é? Aqui em São Caetano mesmo? A nossa igreja fica localizada ali o bairro ali, próximo ao estádio Lauro Gomes, né? É bem localizado Lauro Gomes, ali. Né? É Anacleto Campanella. Mudou o nome, né? É Anacleto Campanella. Eu sou um pouco antigo, né? Era Lauro Gomes, não era? Não lembro não disso, não. Bom, vamos lá. Se foi, o estado de São Caetano, né? O estado de São Caetano. Fala do McDonald's da Visconde, que aí todo mundo se localiza. Fica mais fácil. Tem a Visconde de Inhaúma. Por falar nisso, nós precisávamos arrumar aí um patrocinador pra gente comer uns McDonald's aqui, gente. É verdade. O McDonald's patrocina a gente aqui. Patrocina a gente aqui porque... Tá vendo que o pastor é forte, né? E eu preciso, eu tô em fase de crescimento. Eu tô em fase de crescimento, eu preciso comer bem. Né? Fala mais, pastor. Então, ali tem a Visconde de Inhaúma, tem um McDonald's, né, na esquina, é na Avenida Paraíso 720. Temos culto ali de quarta-feira às 19h30 e domingo
às 18h30. E agora aos sábados também, às 3 horas da tarde. E você é o pastor que está à frente dos trabalhos lá, né? Sou o pastor que está à frente. Você é o pastor presidente, é o fundador da igreja. Aham, E já deve ter visto bastante coisa, ação de Deus sobrenatural na sua vida, né, pastor? Eu vejo todos os dias. Todos os dias, né? Deus tem feito, Deus tem cooperado com o seu evangelho, né? O evangelho de Cristo. Com sinais, né? Com sinais, maravilhas. É como está na Bíblia mesmo, né? Porque o evangelho, ele é poder, ele não é só palavras, ele o é evangelho poder. de Deus ele é o poder de Deus para aquele ação. que crê, né? Exatamente. Ele é o poder de Deus. Se nós não crermos no evangelho, por isso que eu falo sempre, filha, que nós precisamos pregar o evangelho. Uma vez eu lembro que você contou um testemunho, filha, que você estava tão longe, distante, estava muito arruinado interiormente, porque a gente tem dias assim. Sim. E que Deus usou um senhorzinho assoviando um louvor, um hino. Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Conta pra nós essa história. Cantando um louvor. Nesse dia, olha só que bacana. Eu tava indo pra faculdade e eu tava muito... Bom, quem faz faculdade sabe que não é fácil fazer um curso. Qualquer curso. Na verdade, qualquer coisa que a gente se coloca, se propõe a fazer. E o caminho é bom. E o caminho é bom. A gente sabe que a gente vai encontrar dificuldade, vai encontrar ali algum tipo de barreira para poder te paralisar, né? E ali eu tava ali cansada, indo pra faculdade e falando pra Deus. Eu sempre subia... ia até o ponto de ônibus orando e falando com Deus. E aquele dia eu tava cansada, chorando e falando pra Deus que eu ia desistir, que eu não tava aguentando, entre outras coisas que estavam acontecendo na minha vida também, né? Não somente por conta da faculdade, que tava difícil, mas o contexto. Um catado geral, né? Um contexto na minha vida. E aí eu falei, eu vou desistir de tudo isso daí, não é pra mim, não. E aí na hora que eu entrei no ônibus, logo que eu entrei, eu passei a catraca e ali o motorista começou a assobiar um hino da harpa. Era um hino da harpa. Ele começou a assobiar aquele hino da harpa. E eu, Daisy, eu acredito que há muitas pessoas... Se eu tô numa conversa com Deus, num diálogo, seja andando na rua, eu fico atenta àquilo que ele vai me responder. Eu tô conversando com ele vai me responder de alguma maneira. Sim. E ali eu entrei, na hora que eu ouvi aquilo, aí eu já comecei a chorar. E fui indo em direção ao banco, e sentei lá no fundo. Quando eu sentei no primeiro para alcançar o banco da janela, tinha um papel exatamente em cima do banco, assim, onde eu ia sentar. E nesse papel, sabe esses papelzinhos de evangelização? Lambe. De evangelização, que a gente entregou bastante. Sim, já. Graças a Deus por isso. E nesse papel de evangelização, tava escrito assim, o advogado. E um martelo. Meu Deus, um que martelo coisa linda. de... E ali, pra mim, eu tenho guardado isso até hoje. Sim. Até hoje eu tenho guardado esse papel. Aquilo ali eu chorei, agradeci a Deus, falei, não, pode ser a dificuldade que for, mas eu vou até o final disso daqui. Olha só. Eu vou até o final, porque eu sei que Deus tá comigo, e me honrou, me ajudou. E olha que eu passei 3 gestações estudando. Ia pra faculdade com meu filho Dom, ainda que foi antes da pandemia, ia pra faculdade com ele pequeno, porque eu amamentava. Tem foto da minha professora segurando ele, enquanto eu fazia a prova, ela segurando com ele no colo, e fui até o final. E Deus me honrou, e sei que vai honrar, tem muito mais de Deus ainda pra minha vida. E essa foi uma ação de Deus que eu não me esqueço e tenho guardado esse papelzinho até hoje. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Pode falar. Sempre quando Deus fala, ele responde, ele confirma, não confirma? Confirma. Todas as vezes, né, pastor? Ele confirma. Quando é Deus falando, é Deus em ação, ele falou com você através do hino que ele estava assobiando, e ele falou com você através desse papel. E pôs no coração dela também ânimo. Sim. E por isso eu quero falar para você que está nos assistindo aí, que está participando desse podcast, você possa estar cansado agora.
todos nós nos cansamos, mas desistir é impossível, porque Deus não se agrada da alma que retrocede. Então, no lugar do cansaço, a gente pode colocar o descanso. Você pode sim descansar, mas não parar. Isso mesmo. Você pode descansar, mas não desistir. Porque Deus, ele é contigo. Deus, ele continua agindo na vida de todos aqueles que esperam por ele. Por isso, não desista nunca dos seus sonhos, nunca desista dos seus planos. Descanse, mas não desista. Porque Deus, a ação de Deus, ela é impressionante. Você já viu a ação de Deus na saúde física e mental? Eu falava antes aqui nos bastidores, a gente conversando antes de iniciar o programa, nós falávamos de uma moça muito nova ainda, que eu tive o contato com ela muitos anos atrás. Ela ficou 6 meses em coma. Ela ficou 6 meses, ela pegou uma bactéria, eu não sei, não me recordo a causa dessa bactéria, e nós só lembro que nós fomos orar por ela no hospital, eu e a minha esposa, a pastora Deise. E depois que nós oramos por ela 1, 2 vezes, ela foi recobrando, os medicamentos foram fazendo efeito, e foram tirando a sedação, ela foi melhorando, e depois de alguns meses fez fisioterapia, aquele negócio todo, aquela reabilitação, nós estávamos com ela ali, acompanhando e tudo mais, com seu marido, e depois ela veio falar conosco na igreja, ela veio nos visitar na igreja juntamente, e aconteceu algo, até comentei com vocês. Mas você vê a sabedoria de Deus, aí isso vocês vão ficar sabendo, no chat eu conto, né? No chat eu conto o que aconteceu. Vocês veem que a sabedoria de Deus, a maneira como Deus levantou ela depois de 6 meses... Sim. E ainda tinha a ação do mal na vida dela, ainda agindo na vida dela, que provavelmente queria matá-la, né? Você vê que Deus, mesmo no inconsciente dela, mesmo na sua apagada ali, Deus estava operando. Talvez através das mãos dos médicos, talvez operou através da nossa oração, ou a nossa oração foi um conjunto, parte de um conjunto de coisas. Eu penso que Deus, ele usa anjos, né? E anjos, nós somos anjos do Senhor aqui nessa terra. Sim, todos nós. Então nós servimos, ele tem os anjos dele que trabalham no mundo espiritual, mas também nós somos como anjos do Senhor aqui para fazer o que tem que ser feito na vida das pessoas. O que nós não podemos fazer, exatamente. Deus faz, né? É exatamente isso. Então, os médicos, sim, acredito sim que os médicos foram uma parte da ação de Deus, o pastor foi outra parte da ação de Deus, a oração, a súplica talvez dos familiares. Exatamente, o amor da família, o fato da família não abandonar também. Eu tenho um outro caso aqui em São Caetano mesmo, o doutor Gustavo. Ele ficou também 6 meses em coma, mas ele ficou não de coma induzido, ele ficou em coma mesmo, estavam quase querendo desligar os aparelhos, tudo. E nesse meio tempo, nesses 6 meses, você vê como as coisas são, né? Médico lutando, a família lutando. Enquanto isso, ele tinha um irmão que destruiu todo o nome dele, começou a comprar as coisas, gastou todas as coisas dele e, sabe, destruiu a vida do irmão enquanto o irmão, porque ele julgava que o irmão ia morrer. Ele julgava que o irmão ia morrer, então... Ele tinha certeza, né? Ele tinha certeza, mas o que ele não sabia é que operando Deus, ninguém pode impedir. O que ele não sabia era o operar de Deus, é a ação de Deus na vida do doutor Gustavo. Sim. Na vida daquele homem. Eu queria te pedir uma coisa, eu acho tão lindo o teu testemunho. Qual deles? Tem bastante. Aquele que foi... que eu fiquei paraplégico. Exatamente. Durante 1 ano, de fato. Conta, porque, olha... É maravilhoso. Às vezes a pessoa está sem esperança agora. Ela está numa cama, ela talvez esteja com o mesmo problema. Sim, ou com algum problema que ela já está se derrotando, se dando por vencida ali. Esperando a morte chegar. Talvez até a família, né? Exatamente. Talvez até a família olhe e já não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Aquilo que é impossível aos homens é bem possível a Deus. Eu tinha 21 anos de idade, né? Hoje eu tenho
21 anos? Hoje eu tenho 15. 15? Ah, então faz pouco. Eu tinha 21, mais ou menos 20, 21 anos de idade. Eu trabalhava no centro de São Paulo e todos os dias de manhã eu parava na esquina da São João com a Ipiranga e tomava uma vitamina de frutas ali. E naquele dia eu fui normalmente, né, parava ali e tomei a minha vitamina de frutas. E antes de eu chegar no meu trabalho, que eu trabalhava na Marquês de Tudo, no fundo da Santa Casa de Misericórdia ali. E quando eu cheguei lá, eu já cheguei meio estranho. Fui no banheiro, achei que era, né, comum, né, por causa da vitamina, aquele negócio todo. Mas eu vi que enquanto eu estava no banheiro, as coisas eram diferentes. O que veio sobre mim, aquele sentimento foi muito ruim. E quando eu fui querer levantar da bacia do banheiro, já ali no trabalho, eu não consegui, eu já tive dificuldade. E ali não conseguia levantar. Eu pensei até que fosse uma dormência, sabe? Quando a gente fica muito tempo sentado na bacia do banheiro e acaba adormecendo. E eu achei que fosse aquilo, mas não foi. E aquilo foi se estendendo, até que eu não aguentei. Chamei ali o nosso encarregado na época ali e falei, olha, não tô legal e eu vou no médico. Aí expliquei para ele, fui no médico. Saí de lá, fui pro médico, o médico falou, não, isso aí deve ser alguma bactéria que você, né, deve ter tomado, ou uma dor de barriga e tal. Falei, mas tá estranho, tá? A gente sabe quando tem alguma coisa diferente na nossa vida. A gente sabe que tem alguma coisa diferente. E isso também é ação de Deus, viu, filha? Sim. Isso é uma ação de Deus, porque tem gente que não conhece nem nada de si mesmo, né? De si mesmo. Não conhece, corpo, né? Não conhece nada. Vive só o corpo, quer tratar do corpo, mas não conhece. E ali voltei para casa e naquele desespero a coisa foi piorando. Quando foi à noite eu já não conseguia mais ficar de pé. E aí no outro dia já não consegui mais. Aí fui num outro médico, todo mundo ficando desesperado. Fui num outro médico e lembro que fui no Dr. Pedro Thanos. Eu nunca me esqueço, um excelente médico. Lá na Clínica Paulista de Fisiatria, lá em Santo Amaro. Eu fui lá e esse cara começou a me tratar. E esse cara eu descobri, depois, posteriormente, que ele foi mesmo quem tratou do Ronivon, que teve essa mesma doença. E ali, tirando o líquido da espinha, tirava líquido da espinha, tirando o líquido da espinha, era punção. E descobriram que eu estava com uma polioradiculoneurite. Misericórdia. A doença de Guillain-Barré. Meu primo teve ela. E ela estava me matando, porque ela começou de baixo para cima e estava atingindo já os pulmões. Ele falou, eu sinto muito, mas não tem cura para isso. Isso aí é uma morte horrível, vai degenerar, e ela é degenerativa, ela vai degenerando, e enfim, e a gente não tem o que fazer. E tomava Decadron. A injeção de Decadron era 3, minha mãe inclusive que dava em mim, era 3, 4 injeções de Decadron por dia. Minha cabeça estava enorme, já inchada, né? Porque é corticoide. As pernas afinou, sumiu, as duas pernas sumiu, a daqui para baixo, era fininho. E aí foi. E foi passando um ano, e um ano eu não morri. E aí quando foi um dia, meu filho estava brincando no corredor assim da nossa casa, e eu deitado na cama, no quarto, e ali a minha esposa na cozinha e ele me chamando para brincar. Da sala ele me chamava, vem paizão, vem brincar comigo, vem paizão, vem brincar, meu primeiro filho. Ele tinha que idade, né? Aí ele tinha 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses mais ou menos, 1 ano e 8 meses, por aí. E aí ele me chamando, e aí a mãe dele falava, deixa seu pai descansar, filho, seu pai não tá bom, deixa seu pai descansar. E nesse momento eu queria brincar com ele, mas eu não conseguia. Entrou uma fresta de luz assim, não sei, até hoje eu troquei essa janela, né? Essa janela foi trocada, a casa foi reformada e ela foi trocada. Mas ela entrou assim, uma fresta de luz assim, e eu consegui ver a fresta de luz que ia direto no meu filho assim. E aquelas partículazinhas de poeira assim na coisa, não me esqueço. E veio, ao mesmo tempo, aquela voz maravilhosa dentro de mim assim. Uma voz confortante, gostosa e poderosa ao mesmo tempo, dizendo assim, levanta, vai brincar com teu filho.
Meu Deus. E ali eu falei, Deus, né? E o meu filho começou a chamar insistentemente agora. E aí a voz de novo, levanta, vai brincar com teu filho. E aí eu, sem pensar muito, peguei as duas pernas do pijama assim, com as mãos, porque ainda tinha um pouco de força nas mãos. Eu já estava andando de muleta, né? Tava arrastando, né, as duas pernas com a muleta, então tinha um pouco mais de força no braço. Não tinha mais movimento nas pernas. Nas pernas já era, não tinha movimento do umbigo para baixo, esquece. Não tinha mais nada. Era como se tivesse tudo adormecido. É mesmo. Tudo dormente, há 1 ano. E ali essa voz veio, eu peguei, coloquei as duas mãos no pijama assim, joguei minhas duas pernas pro chão. E quando eu joguei as minhas duas pernas pro chão, comecei a sentir formigamento, como se tivesse diversas agulhas me espetando ali, e como se fosse no início ali, quando eu sentei e começou a adormecer na bacia do banheiro, agora estava acontecendo ao inverso. E começou aquela dormência, mas como se estivesse acabando a dormência. Tipo pinicando. Pinicando, como se eu tivesse sentido a perna, e eu fiquei feliz, porque eu não sentia mais a perna. E aí fui querendo ficar de pé, e ao mesmo tempo eu ouvi a voz dizendo, você não vai conseguir. Não adianta que você não vai... Tinha uma segunda voz. Tinha uma segunda voz. Tinha uma segunda voz. Por isso que é importante a gente saber identificar a voz de Deus, né? E não tem coisa melhor do que a gente ler a Bíblia, para a gente poder saber como é que Deus fala, porque Deus não tem uma voz particular. Pode ser a minha voz, a voz de Deus, a tua voz, a voz de Deus, a sua voz, a voz de Deus, a voz de um motorista de ônibus assoviano, né? Um panfletinho. E por isso a gente tem que entender qual é o caráter de Deus lendo a Bíblia. Lendo ou ouvindo cultos, participando de cultos, enfim, da sua comunidade de uma maneira geral. E ali eu consegui identificar que não era uma voz boa, não era a voz de Deus. Que nem hoje a gente conhece um crente de ouvir falar. O crente, como abre a boca, como a gente falou ali, né? A gente sabe que a pessoa não tem nada de Deus, e sabe, uma pessoa que passa tempo com Deus, a gente sabe o que vem de dentro dela. É muito diferente. Assim também é aquilo que você está ouvindo. E aí eu consegui identificar que era uma voz ruim. E Deus mais uma vez então falou, sobrepondo aquela voz, levanta, vai brincar com teu filho. E eu me coloquei de pé. Meu Deus. Coloquei de pé e fui, assim, que nem um vovozinho mesmo, bem um velhinho, eu só tinha 21 anos. Era bem mais bonito do que eu sou hoje. Mas me levantei e fui brincar com meu filho. Quando minha esposa viu, começou a chorar. E meu filho ficou empolgado. Paizão, mostrando um carrinho que eu tinha comprado para ele. E nunca consegui brincar com ele, com aquele carrinho. E ali, nunca mais voltei para a cama. Dali eu não voltei. Aquele dia eu fiquei praticamente o resto do dia andando para casa inteira, indo para fora, feliz da vida. E quando eu fui pro médico, aí era meio difícil andar ainda, né? Era muito difícil andar. É isso que eu ia perguntar. E o médico? Que cara que te Quando que te eu olhou? entrei na sala do médico, ele chorou. Ele era ruivão, bem ruivão, todo pintadinho assim, do cabelo vermelho. Ele ficou vermelho, 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 e levantou, me abraçou, com os olhos cheios de água. Ele me abraçou, ele falou, eu achava que ia perder você, cara. Os médicos, infelizmente, eles têm um limite, né? Tem um limite deles, né? Eles agem mais de acordo com a medicina mesmo, né? É um ou outro ali que se permite, né, ser usado por Deus para falar algo ou, como vamos dizer manifestar assim, a ação de Deus, né? Isso. Manifestar a ação de Deus naquela situação. Exatamente. Eu lembro que aconteceu um fato com meu sobrinho Miguel, né? Na época que ele era bebê. E uma das coisas que os médicos também diziam, eu lembro nitidamente... Meu sobrinho pegou uma bactéria também. Essa bactéria começou a destruir o corpo dele por dentro, os órgãos. Todo o intestino. Foi comendo tudo, foi destruindo tudo. E ali teve um dia que nós fomos visitá-lo, ele estava na UTI, entubado, ele era gigante, estava gigante. Ele era um bebezinho de 10 meses e ficava, parecia uma criança de 3 anos, de tão gigante que ele ficou de inchado, de água, de líquido que tinha no corpo dele. E ali eu lembro que a enfermeira virou assim e falou assim,
pode liberar a família, deixa a família se despedir. E eu fui, a gente entrou, e em todos os dias a gente orava e determinava, e foi uma luta. Na cabecinha dele, minha irmã cantava louvores ali o dia inteiro, porque ficava com ele dentro do quarto, minha irmã louvava, adorando, louvando, enfim, foi uma guerra, mas que nós vencemos essa luta. E tem um tempo determinado da ação de Deus vir e dar um basta naquilo que tá te afligindo, sabe? Tem um tempo determinado dessa ação acontecer na nossa vida. Assim como o pastor falou, existia uma voz que me dizia, você não vai conseguir, não vai dar. Assim como essa voz, ela tenta, mas ela não pode enganar aqueles que são filhos do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus, ele tem vida e vida abundante para nós, não é verdade? Ao contrário daquele que tenta o tempo todo nos diminuir, nos destruir, né? Que ele só veio para matar, roubar e destruir, não além disso. Então, como o pastor disse, nós precisamos conhecer quem é Deus. A gente não está falando de religiosidade, nós estamos falando de um Deus que é vivo, sabe, de um Deus que se manifesta, que age em favor das pessoas, de quem, sabe, das pessoas, do povo dele que ele ama, não é verdade? O povo que ele ama, que ele comprou para si, exatamente. Né? Deixa eu lembrar você que você está nos assistindo através da Vox TV. Quero mandar aqui o meu abraço forte ao nosso querido Ed, né? Que Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais, meu querido. E a partir desse dia, né, nós estamos... todas as quintas-feiras, né? Às 15 horas, diretamente aí no canal do YouTube, na Vox TV e também no Facebook, né? No Facebook também nós iremos transmitir ao vivo para você o nosso podcast Deus em Ação. Quero lhe lembrar mais uma vez, se você tem um testemunho, né, e quiser participar desse programa também, você que tem um testemunho e quiser vir, né, que mora na região de São Caetano, do ABC Paulista, e quiser vir participar desse programa também com seu testemunho, será muito bem-vindo. Lógico, a gente vai fazer uma prévia aqui, né, nós temos também os nossos contatos, nosso telefone, que vai passar aí na tela da sua TV, e você pode também estar entrando em contato com a gente através do nosso Instagram, né? Tem o Instagram, o direct, né? do Instagram, tem a nossa rede social, e você pode aí, de alguma maneira, mostrar a vida, a ação de Deus, né? Na sua vida. Amém, pastor? Fala um pouco mais aí, pastor. Eu tive um amigo, né? Vou contar um caso de um amigo que ele, quando nasceu o filhinho dele, na verdade o filhinho dele nasceu de prematuro, né? Uhum. Sim. E ele não é crente, mas ele confia em Deus. Eu acho que é legal falar nisso, né? Uhum. Né? A confiança é tudo. A confiança é tudo. A confiança você crê em Jesus, se você crê no Deus Pai, no Deus Filho, Espírito Santo. Ele não conhece religião. Deus não instituiu a religião no nosso meio. Exatamente. Né? Ele deu a sua palavra para que, através da palavra dele, nós pudéssemos crer e, crendo, sermos salvos. Né? E esse caso, o filho dele estava bem ruim, estava na UTI neonatal. E esse caso foi um caso que mudou o pensamento dele, a mente dele, o coração dele, porque ele começou a buscar um socorro. Ele falou, olha, os médicos não estão dando conta. A água começou a subir, dar no queixo, né? Já era, né? Onde eu vou me apegar? Vou buscar esse Deus. Tem gente que faz prova, né? Fala assim, Deus só existe mesmo. E foi o que ele fez. Começou a orar, e falou que acho que ficou 40 dias ou mais, se eu não me engano. Mais de 40 dias. E dentro desses 40 dias, toda noite, ele contando para mim, ele via uma luz azul entrar nos corredores do hospital. Essa luz entrava dentro lá da UTI neonatal, ficava um pouco lá, daqui a pouco ela saía de volta e ia embora. O senhor acredita nisso? Acredito. Poxa. Isso é maravilhoso. Acredito e muito. E eu tive uma experiência
de anjo, assim. Muito legal. Só que depois eu conto em outro episódio. E o filho dele ficou bom. Ele começou a orar, buscar, Deus começou a dar visão para ele dessa luz entrando e saindo. Isso mudou completamente a forma com que ele vê o mundo, a situação. Ou seja, trouxe esperança para o coração dele, né? Sim. Trouxe fé e mudou a vida dele, né? Você olha para ele assim, ele falou, hoje eu sou um homem calmo, né? Um homem tranquilo. Por quê? Porque as pessoas... A segurança de Deus, né? Tem a segurança de Deus. Mas... E é gozado, porque sem fé é impossível realmente agradar a Deus. Sim. Sem fé é impossível. A Bíblia diz que aqueles que creem na existência de Deus, ele precisa entender que Deus ele é o único galardoador daqueles que buscam, que esperam por Ele. Não há outro galardão vindo de outro lugar, seja ele qual for, um outro lugar que possa dar um galardão ao ser humano, ao homem. Então, a Bíblia diz que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, né? Vindo sem sombra, sem variação de cor, né? Que todo dom perfeito vem de Deus. Deus, você já viu a mão de Deus, a ação de Deus na sua vida financeira? Eu já vi. Já viu? Eu já vi. Ah, eu já vi, viu? Ela principalmente. Eu já vi. Conta Deus é aí, maravilhoso. Eu não sei, eu já falei isso diversas vezes na igreja, eu não sei nem se as pessoas conseguem acreditar, porque às vezes você fala, aconteceu isso comigo de novo, aconteceu... Acho que as pessoas às vezes nem sei se acreditam. Tá tão normal, tão comum normal, isso, né? Eu vou contar da minha aliança de casamento. Eu tinha nós não tínhamos, eu ia me casar, e nós não tínhamos o valor para comprar a aliança. E aí todo mundo ali juntou um pouquinho ali, a família deu, não tô falando de dinheiro, a família deu um pouquinho do ourinho que tinha, uma correntinha, isso, aquilo, para que eu pudesse levar ao ourives para ele fazer a minha aliança, tá? Mas aí eu precisava pagar o serviço daquele ourives. E eu não tinha. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, eu não tenho, já mandei fazer e eu não tenho. E meu marido também, na época, não tinha. Eu lembro que aí me deu uns 5 minutos e Deus falou assim, vai no banco. Vai no banco. Eu tava desempregada. Eu falei, que banco? Vou fazer o quê no banco? Eu não tenho nada no banco. Mandou você ir no banco. Vai no banco. Nitidamente, vai no banco. E eu falava, Senhor... Mas eu lembro que eu peguei o ônibus, desci lá no centro, aqui no centro de São Caetano, e fui na Caixa Econômica. E fui lá, né? Falei, que banco? Eu só tenho conta na Caixa. Quem vê, na Caixa. Se você fala alguma coisa pra alguém, fala, ela vai malucona, né? Vou na Caixa. E fui, mas assim, quando eu escuto assim dessa maneira, eu nem contesto. Eu vou e vou crendo, acreditando, sabendo que vai... E cheguei lá, tinha exatamente o valor que eu precisava pagar pro ourives. Glória. Verdade. E isso não foi só uma vez, tá, gente? Isso foi diversas vezes que isso aconteceu comigo. De ter a quantia necessária para algo que eu precisava fazer e eu não tinha, de alguma maneira. E Deus, ele sempre me surpreendeu nessa maneira, sempre cuidou de mim. Eu costumo, assim, tem diversas pessoas que pensam de diversas formas, né? Tem uns que pensam que se não se levantar e não trabalhar, não vai ter. Eu acredito que a gente precisa se levantar, fazer a nossa parte e trabalhar. Mas mesmo assim, até para você se levantar e ir trabalhar, você depende da ação de Deus te proporcionar ali a sua vida, para você se levantar e fazer o que você precisa fazer, porque se Deus tirar o fôlego de vida de você, acabou, você não consegue levantar, você não consegue produzir, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer nada. Assim como o pastor ficou aí 1 ano na cama, sem produzir, sem fazer nada. É verdade. Então eu acho que tudo tem ação de Deus, inclusive para você se levantar e fazer algo. Mas eu sempre fui muito dependente de Deus, eu sempre tive Deus como o meu provedor mesmo. E ele sempre supriu as minhas necessidades de todas as maneiras, e tem suprido até hoje.
É assim que eu creio, né? Eu tenho ele como alguém que cuida de mim, que tem uma ação direta de bondade com a minha pessoa referente à minha vida financeira. É assim que eu digo. Então, que eu penso, que eu tenho por mim. Então, eu acho que pode ser que as pessoas que estejam me ouvindo agora não tenham esse mesmo pensamento, mas acredite que até mesmo a força que você tem nos braços para levantar e trabalhar, essa força vem da ação de Deus na nossa vida também. Fala um pouquinho da sua igreja. A minha igreja, Qual o endereço? A minha igreja é a Comunidade Cristã Monte Santo do Senhor. Ela fica na Vital Brasil, ali na Vital Brasil, no número 506, em São Caetano do Sul. Nós temos cultos de segunda-feira às 20 horas, de quarta-feira às 20 horas e aos domingos às 18h30. Culto de oração na segunda, culto de libertação e cura na quarta e culto da família e adoração aos domingos. Ali é uma igreja pequena, mas é uma igreja que tem um agir de Deus grandioso. São pessoas assim que congregam ali com a gente praticamente não, nós somos uma família ali. É uma família. Todos que estão ali é uma família, todo mundo ali se trata como um da família do outro. Então é um lugar aconchegante, é onde se prega a palavra de Deus, a verdade de Deus. Ali a gente prega a restauração da vida das pessoas, né? Restaurando vidas é o lema da nossa igreja. Então, assim, tem diversos testemunhos da ação de Deus ali dentro. Inclusive, um deles é da vida do meu marido, mas que um dia acredito que vamos trazê-lo para testemunhar a ação de Deus e a restauração que Deus fez na vida dele, entre tantas outras pessoas que passam por ali. Então, vocês estão convidados a ir nos visitar. Fica na Vital Brasil Filho, número 506, Comunidade Cristã Monte Santo do Senhor. É isso aí, gente. Isso aí. Agora eu queria deixar o e-mail, né? Pode. O e-mail deusemenação@outlook.com. Acabei de fazer. É pra gente receber as histórias das pessoas. Que beleza. Claro. Né? Depois eu passo direitinho as informações para você acessar. Sim. deusemenação@outlook.com. Isso mesmo. Você vai contar a sua história, contar se você tem uma história aí que Deus agiu na sua vida. Nós vamos analisar, né? E quem sabe a sua história não esteja aqui. Sim, com certeza. Um de nossos episódios, não é verdade? Em um dos nossos episódios. Por isso que é legal a gente também, o pessoal que está nos assistindo, interagir, né? Durante o programa todo. E falando com a gente, contando, isso faz parte do programa também. Vai ser bacana até para que a gente possa ir discorrendo aqui. Às vezes você tem um testemunho, uma grande experiência com Deus. Eu não acredito que não exista pessoa no mundo que não tenha tido nenhum tipo de experiência com Deus. É impossível isso acontecer. Eu amo aquelas histórias de como é que fala? EQM. Experiência quase morte. Já ouviu falar? Tem bastante. Tem do pastor Daniel, né? Que lá na África. O pastor Daniel é uma desse. Ele já teve morto. Ele morreu num acidente de carro. Olha lá. E Deus mostrou para ele onde que ele ia para o inferno naquela época, porque ele estava na desobediência, né? Uhum. E ali ele teve lá uma experiência muito ruim, mas Deus retornou ele. Ressuscitou ele. Ele já estava no caixão. No caixão, já todo mundo fazendo velório na choradeira lá. Mas assim, né? É aquela coisa. Você quer acabar com o velório? Quer acabar com o velório? Com a choradeira? Quer? É só levantar do caixão. Levantou do caixão. Acabou. Levantou do caixão, acaba o velório na hora. Não tem quem fique lá. Tem uns que vai correr de medo e a maioria vai deixar de chorar. Eu queria falar do meu livro. Nós aqui publicamos um livro recentemente chamado Intimidade com o Criador.
tá? Então, para você que quer cultivar um relacionamento profundo e transformador com Deus, eu te aconselho desse livro, né, que foi lançado essa semana que passou aqui agora, Intimidade com o Criador. Você pode encontrar, por enquanto, na Hotmart, na Amazon, na Google Books, né? E posteriormente físico também, né? Você pode comprar na Hotmart físico também, mas vai demorar mais, porque eles vão imprimir, fazer para te enviar. Mas logo nós teremos também o livro físico para estar enviando para você, tá bom? Nós temos aqui mais 5 minutos de programa e eu queria agradecer, não somente agradecer você, nosso público, que está aí, né, essa horinha com a gente aqui. Queria agradecer ao pastor Marco Antônio, né, dizer que é uma iniciativa muito bacana essa sua, da gente estar fazendo esse podcast, lindo força. Queria agradecer a minha filha, a doutora Deise, que Deus abençoe sua vida, filha. E dizer a você, o nosso ouvinte, que nós estaremos aqui na próxima quinta-feira, às 15 horas, né, ao vivo com você, esse podcast Deus em Ação, dizendo a você, trazendo a você as expectativas da ação de Deus na minha e na tua vida, tentando elucidar, tentando trazer. Hoje foi mais ou menos uma ação daquilo que nos espera nos episódios futuros. Isso foi uma ação, mais ou menos, esse programa foi mais ou menos uma direção daquilo, um piloto daquilo que nós iremos trazer para você ao longo desse primeiro e desses muitos episódios, né, se Deus quiser permitir assim, desse podcast Deus em Ação. Pastor Marcos, suas considerações finais? Eu que quero agradecer a todos, né, a amizade maravilhosa que nós construímos e que Deus proporcionou, foi a ação dele. E hoje esse podcast é uma ação do Senhor. E eu só tenho que agradecer, estou muito feliz por isso. E lembrando que na semana que vem, né, às 3 horas da tarde, quinta-feira, é isso? Quinta-feira, é isso. Nós estaremos de volta trazendo um convidado. Um convidado. Exatamente. Teremos convidados. Deus vai trazer esse convidado aqui, né, Bárbara? Vai. Deus vai trazer, quem sabe seja você. Exatamente. Siga-nos nas redes sociais. Filha, suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi muito bacana a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui. Um ambiente gostoso, Um ambiente super gostoso. Agradecer aí a vocês que estão aí participando com a gente, que estão interagindo com a gente. Continue, na semana que vem tem mais. Vai ter uma pessoa que Deus está preparando já bem bacana aqui pra gente conversar, bater, pra esse papo ficar cada vez mais gostoso, com certeza. Não perca, todas as quintas, às 15 horas, às 3 da tarde. Às 3 da tarde. Às 3 da tarde, às 15 na horas. Vox TV, hein? Na Vox TV e também no nosso canal do YouTube. No nosso canal do YouTube e também Facebook. Deus possa, então, abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Que Deus possa, juntamente com este programa, adentrar aí no seu lar e trazer paz, trazer vida, trazer abundância, trazer alegria e toda sorte de bênçãos que da parte do nosso Deus para com a tua vida. Que Deus continue agindo na tua vida, não é verdade? Exatamente. E agindo Deus, ninguém pode impedir, tá bom? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Até um próximo programa, o podcast Deus em Ação. Tchau, Fique na paz, fique com Deus.